O episódio anterior termina com Jacó fazendo um acordo com Labão para trabalhar e receber um salário. E claro que Labão tentou trapacear. O capítulo 31 começa nos mostrando que a riqueza que Jacó estava acumulando deixou os filhos de Labão com ciúme. Afinal, às vezes é difícil estar feliz quando as pessoas vivem melhor do que nós, não é mesmo? Cuidado, as comparações, elas nunca são justas. Não compare a sua vida com a dos outros. Fazendo isso, você dá espaço para a inveja brotar em seu coração e com ela a raiz de amargura. Então, alegre-se com o sucesso dos outros e agradeça a Deus pelo que você já tem. Lute e ore por aquilo que você deseja e ainda não conquistou. Jacó também percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma, pois Labão o enganava constantemente mudando seu salário. Quando os rebanhos nasciam salpicados, ou seja, manchados, o salário de Jacó passava a ser os rebanhos listrados. Então começava a nascer listrados, pois Deus o abençoava. Mas Labão e seu servo mudavam o salário de Jacó novamente, para ele mesmo ficar com os listrados, e assim por diante. Mesmo com Labão tratando Jacó de forma injusta, o Senhor o abençoava muito mais. Deus tem a habilidade de nos prosperar e suprir nossas necessidades, mesmo quando os outros são injustos conosco. Quando nós revidamos respondendo às injustiças, nós nos tornamos iguais aos nossos oponentes. Portanto, não faça isso. Entregue essa situação injusta nas mãos de Deus e deixe ele agir. Vendo tudo isso, o Senhor diz a Jacó para voltar para a terra de seus pais. E Jacó obedeceu, reuniu suas mulheres, filhos e pertences e então partiu. O problema é que antes da viagem, Raquel furtou os ídolos de seu pai sem Jacó perceber. 3 dias depois da partida da caravana de Jacó, Labão soube da fuga e foi atrás dele com a intenção de prejudicá-lo. Labão pensava que Jacó havia roubado os ídolos dele, mas Deus, mais uma vez, cumpriu a promessa feita a Jacó há 20 anos e o protege. Ele falou em sonho a Labão para que ele não fizesse mal algum a Jacó. Labão alcançou Jacó e foi tirar satisfação da fuga, e ainda reclamou do furto. Jacó, como não sabia de nada, deixou o sogro procurar em meio a todos os seus pertences, e disse que se encontrasse algo dele, poderia levar, e a pessoa culpada merecia a morte. Cuidado com as suas afirmações. Jacó, nesse momento, corria um grande risco de perder a sua esposa amada, pois ele não sabia que estava com ela. Porém, Labão procurou e nada achou, pois Raquel os escondeu embaixo dela, e disse que estava em seus dias, por isso não poderia se levantar. Como era o costume da época, Jacó desabafou a sua fúria reprimida de 20 anos. Após tudo o que ouviu, Labão propôs um pacto entre eles que trouxesse paz. Os dois se comprometeram a não prejudicar um ao outro. Depois de todo o ritual de acordo da época, Labão voltou para sua terra. No capítulo 32, vemos Jacó seguindo a sua viagem rumo à terra de seus pais. Durante o caminho, os anjos de Deus o encontraram. Não sabemos ao certo a razão desse encontro, mas com isso, com certeza Jacó sabia que o Senhor era com ele. Após esse encontro, Jacó envia mensageiros a seu irmão Esaú, pois da última vez que os irmãos se viram, Esaú estava pronto para matá-lo. Jacó tinha roubado a bênção da primogenitura dele, lembra disso? Com toda razão, Jacó estava agora temeroso. Seus mensageiros retornaram dizendo que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Obviamente, Jacó teve muito medo de ver o seu irmão depois de 20 anos, após ter trapaceado e fugido. Não seria fácil. A estratégia de Jacó foi orar. E qual a sua neste momento de medo? O que você faz? Jacó enviou seus servos com presentes na tentativa de acalmar o seu irmão. Naquela mesma noite, Jacó e sua família passaram o val de Jaboque, que é a parte mais rasa do rio Jaboque, a fim de mantê-los em segurança. Porém, Jacó ficou sozinho, e neste momento apareceu um homem que foi considerado o próprio Deus, ou um anjo que tinha a autoridade do Senhor, e eles lutaram a noite toda. A luta terminou quando o ser divino deslocou a coxa de Jacó. Mesmo ferido, Jacó implora para ser abençoado. O ser celestial mudou o nome de Jacó para Israel. Ele foi a terceira pessoa a ter seu nome mudado. Antes dele foram Abraão e Sara. Essa mudança de nome era o símbolo da mudança efetuada por Deus em suas vidas. Neste momento, podemos notar como o caráter de Jacó se modificou.
O enganador ambicioso agora se torna alguém que luta com Deus e prevalece. Jacó deu o nome daquele local de Peniel, termo hebraico que significa face de Deus, pois ele viu Deus face a face, contudo, havia sido poupado da morte. O capítulo 33 é a continuação dos eventos anteriores. Após seu encontro transformador com Deus, Jacó viu seu irmão se aproximando, então foi à frente de sua família ao seu encontro. É um alívio ver a mudança no coração de Esaú. A amargura parece ter desaparecido e Esaú está feliz com o que possui. A vida pode até nos trazer momentos muito ruins, podemos até nos sentirmos enganados como Esaú foi, mas não podemos permanecer com as amarguras em nosso coração, e isso com certeza nos causará muitos danos. A amargura pode sair da nossa vida ao expressarmos os nossos sentimentos honestamente a Deus, perdoando os que nos causaram mal e estando satisfeitos com o que temos. Jacó saudou seu irmão de forma extremamente respeitosa, como um servo a seu senhor. Por outro lado, Esaú saudou a Jacó com uma típica saudação afetuosa de alguém que não via seu irmão há mais de 20 anos. Que lindo, né? Essa narrativa chega a ser emocionante. Após insistir muito, Esaú aceita seus presentes e a reconciliação de ambos é selada. Depois, Esaú quis que Jacó o acompanhasse até a sua casa. Mas com delicadeza, Jacó recusou o convite e viajou a Sucote, onde edificou uma casa. Eles se separaram, porém viveram em paz e relativamente perto um do outro. O capítulo termina nos narrando que Jacó e sua família chegaram muito bem a Siquém, na terra de Canaã, e Jacó levantou ali um altar ao Senhor. Não deixe de ler esses capítulos para terem mais detalhes dessa linda história, cheia de cuidado e perdão de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.